A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, né? Encerrando esse trimestre. Lição de número 3, é a última lição. E até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. E vamos em frente, né? O título da lição nos diz assim: orando pela intervenção divina. Texto áureo. Senhor, que é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Salmo 144, verso 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração por si próprio, pela família e pela nação. Os objetivos da lição são refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Textos de referência vão estar lá no Salmo 144. Se você puder fazer uma leitura deste salmo, meditar, porque é de extrema importância a meditação na palavra de Deus e deste salmo para o melhor entendimento dessa lição. Os textos de referência se encontram nos versos 5, 7, 9, 12 e 15. Então vamos lá, Salmo 144, vamos ler esses versos, né? Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Amém? Então vamos lá, né? O motivo de oração sugerido pela nossa revista é: ore para que o Senhor nos dê forças para manter uma vida de oração. Então vamos lá orar neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus e fazer esta oração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, como servos, como dependentes de Ti. Nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar a buscar mais o Senhor em oração, a dobrar mais os nossos joelhos, a conectar mais o nosso pensamento a Ti, Senhor, em um clamor, em um agradecimento, seja como for, mas que estejamos em oração, ligados contigo. Nos ajude a fazer isso, Senhor, e a ter mais comunhão e relacionamento contigo através da oração. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. A introdução vai nos dizer: no presente Salmo de 144, nós aprenderemos sobre a oração acompanhada de confiança e louvor e os benefícios que ela traz para o nosso relacionamento com Deus. E também traz benefícios para a nossa família e para a sociedade na qual vivemos. Olha o poder que a oração com confiança tem. Além de melhorar o nosso relacionamento com Deus, vai abençoar, vai trazer benefícios para a nossa família, para a nossa sociedade, ao nosso redor, né? Então, isso é maravilhoso. É essencial ter uma vida constante de oração. A oração é a chave da vitória. Sem oração, nós não conseguimos vencer essas batalhas, essa peregrinação aqui neste mundo. O tópico 1 vai falar do Salmo 144. Estudaremos nessa lição o Salmo 144. Ele nos conduz a uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus. Vai falar muito de relacionamento, principalmente no que diz respeito à oração. Olha quanto vai ser maravilhoso. 1.1, a visão panorâmica. Os escritores Esdras e Reginaldo, na classificação dos salmos por assunto, incluem o Salmo 144 no grupo dos salmos de oração, usado principalmente em culto. Mas tem quem o classifique ele como um salmo de ação de graças e louvor também. Encontramos nesse salmo muitas expressões presentes lá no Salmo 18.
E também no Cântico de Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 22, né? Nós encontramos muitas expressões parecidas, né? Presente nesses textos aí. E a presença de temas presentes em outros cânticos fez vários estudiosos que em vários cânticos, em vários textos bíblicos você encontra os mesmos temas repetidos, né? E aí isso fez vários estudiosos considerarem a possibilidade desse salmo ter sido composto por alguém depois de Davi, posterior a Davi. E não importa como foi, se foi escrito por quem, por Davi, não importa. Não importa como esse contexto que eu acabei de falar. O mais importante, nós vemos aí, uma das coisas importantes é que podemos identificar muitas experiências de Davi, né? Davi, ele teve muitas experiências na vida. No verso 7 ao 8, no 10 ao 11, você vai ver que ele fala: estende as mãos desde o alto, livra-me, arrebata-me os meus inimigos, dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da falsidade, né? Então nós vemos grandes experiências de Davi que ele teve. Nós já estudamos algumas coisas sobre Davi durante esse trimestre, e nós vemos em vários contextos da Bíblia, principalmente nos Salmos, essas experiências que Davi teve e a confiança que ele teve no Senhor. Nos mostra que nós passamos por dificuldades, passamos por experiências difíceis muitas vezes, mas precisamos ter confiança no Senhor. Davi teve a confiança em todos os momentos da sua vida. Ele confiou em Deus porque ele conhecia o Deus que ele servia. E isso nos dá o exemplo que nós temos que fazer da mesma forma, confiar no Senhor. Esse salmo é um guia para a nossa vida devocional. Louvor, clamor, gratidão e intercessão. Ele fala de tudo isso. Louvor, clamor, gratidão e intercessão. São 4 partes que precisam fazer parte da oração, da nossa oração. Nossa oração tem que ter o louvor a Deus, tem que ter glorificação do nome dele. Nós também temos o clamor, a gratidão e a intercessão. Muitas vezes a nossa oração só está no clamor e na intercessão. Nós só queremos, né? Me perdoa, me dá. Me perdoa e me dá. Né? Nós não louvamos, nós não agradecemos. Precisamos fazer isso. A nossa oração tem que estar completa. Precisa ter relacionamento com Deus, né? Não é um mero momento ali que você vai só orar e pronto. Não. É muito importante isso na nossa vida. 1.2. Um salmo que exalta a Deus. Como é recorrente nos salmos, o cântico inicia exaltando a Deus. Veja lá no verso 1. Bendito seja o Senhor. Então ele já começa exaltando a Deus. Bendito. Essa palavra bendito, ela aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus. O louvar em adoração. Você pode ver o tanto que ele usa. Bendito seja o Senhor, minha rocha. Essa palavra rocha. Ele usa essa palavra porque essa palavra rocha transmite uma ideia de experiência pessoal, relacionamento com Deus. Veja, minha rocha. Quer dizer, ele pertence ao Senhor e o Senhor pertence a ele. E aquela força, que a rocha representa força, né? É uma figura que é utilizada para expressar segurança, firmeza, proteção. Então você vê que isso a gente encontra em Deus, né? Então você vê que ele tem um relacionamento com Deus. Desculpa, irmãos. Ele tem um relacionamento com Deus e ele fala: ele é a minha rocha, minha proteção, meu refúgio. Quando você fala de minha, é porque você tem um relacionamento, né? Adoração e relacionamento
são preciosas lições para nós, como discípulos de Cristo. Nesses dias tão desafiadores, nós precisamos ter relacionamento com Deus, e a adoração tem que andar junto com esse relacionamento. Não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas ter relacionamento, né? Não é só na hora do perigo que a gente tem que clamar a Deus, cantar, louvar. É em todo tempo ter relacionamento. E ele repete muito, você vê aqui ó, no versículo: minha rocha, alto retiro meu e meu libertador, escudo meu em quem eu confio. Isso é maravilhoso. Veja a confiança que ele tinha em Deus. Veja a confiança que nós precisamos ter em Deus. Relacionamento com Deus, né? Nós não somos, Strong aqui faz um comentário, não somos plenamente senhores de nós mesmos. Nossa autodeterminação é tão limitada quanto a nossa autoconsciência. No entanto, a vontade divina absolutamente não tem embaraço. A atividade de Deus é constante, intensa, infinita. Isso é maravilhoso, né? Nós devemos exaltar a Deus em todos os momentos, seja na angústia, seja na tribulação, o que for que você estiver passando, você deve exaltar, adorar o nome do Senhor. Quando você começa a agradecer no momento difícil, quando você começa a louvar no momento difícil, muita coisa acontece na sua vida, muita coisa muda na sua vida. As barreiras são quebradas, porque Deus se alegra com isso. 1.3. A inferioridade do homem. O salmista procura fazer um paralelo entre a superioridade de Deus e a inferioridade do homem. Nós vimos no tópico anterior que Deus é comparado a uma rocha, né? Representando a firmeza, a ausência de variação, um ser inabalável. E esse é o nosso Deus. Agora, quando ele refere-se ao homem, declara assim: o homem é semelhante à vaidade. Os seus dias são como a sombra que passa, lá no verso 4. Dessa forma, o salmista ele apresenta alguns contrastes entre o homem e Deus. Deus, ele é rocha, né? O homem é vaidade. Tem uma versão que fala que esse versículo, quando lá no verso 4, que fala, né, o homem é semelhante à vaidade. Tem uma versão, a versão atualizada, que diz o homem é como um sopro, né? A vaidade aqui pode ser também se tratar de um sopro, quer dizer, a vaidade passa, é tudo passageiro, né? É ilusório, é vão, é instável, pouco duradouro, assim como um sopro. Soprou, acabou, né? A ideia de instabilidade é reafirmada pela expressão: os seus dias são como sombra. Aí ele vai dizer como sombra, né? Ou seja, são efêmeros, logo passam, não tem duração, não tem durabilidade. Independentemente da posição ocupada, veja, independente do cargo que você tem, independente se você é uma pessoa, uma posição elevada, independente da sua condição financeira que você ostenta e do conhecimento que você tem, se você é graduado, é doutor, independente de tudo isso, nós não podemos transpor essa instabilidade humana. Nada disso muda, nada disso vai fazer diferença, porque nós somos humanos e nós somos passageiros, nós somos um sopro, nós não somos nada. Dinheiro não vale nada nessa hora, riqueza, status não vale nada nessa hora. Hoje eu estou viva, amanhã eu posso não estar. Minha vida é um sopro, né? Eu dependo totalmente de Deus. E Deus é superior, Deus é tão majestoso, Ele é inabalável, Ele é rocha. Por um lado, somos transitórios, por outro, a superioridade e estabilidade de Deus nos completam. Olha como isso é maravilhoso. Nós não somos nada, mas o Senhor é tão grandioso, tão majestoso, que Ele vem e nos completa. Se nós conseguimos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa, é pela graça e a misericórdia do Senhor.
é pela sua grandiosidade, né? Nós não somos nada, na verdade. Mas se, mesmo nós não sendo nada, né? Nós não podemos achar que Deus não está ao nosso alcance. Na verdade, Ele nos permite isso, de chegar até Ele, mesmo sendo tão grande, tão majestoso, quando nós nos humilhamos na presença dEle, nos reconhecemos o quão pequenos somos, o quão falhos somos, Ele se compadece e está pronto para nos atender e nos socorrer. Vamos para frente, o tópico 2. Confiança, oração e a graça de Deus. Agora nós vamos ver o quanto a graça de Deus é maravilhosa para conosco, né? Uma das muitas lições que os servos de Deus da atualidade podem extrair dos Salmos é o fato de que, mesmo passando por aflições, perseguições e perigos, aquele que está em Cristo não está impossibilitado de apresentar a Deus em oração seus maus momentos e necessidades com plena confiança, além de expressar em todo o tempo gratidão ao Senhor. Veja que maravilhoso. 2.1. A graça de Deus. Essa graça é maravilhosa. Num contexto de tanta exaltação humana e exagerada exposição de conquistas pessoais que nós estamos vivendo, né, na verdade, bem como o uso de expressões como determino meus direitos, entre outras expressões, nós vemos muitas dessas expressões. Nesse tempo, desse jeito, é importante nós enfatizarmos que o salmista ele está bem consciente que sua segurança e a certeza na oração estão baseados na benignidade ou na graça de Deus, né? Ele não chega com confiança em si mesmo, com confiança no seu conhecimento, no que ele tem. Ele chega na confiança da benignidade, da graça de Deus, né? E nesse tempo é muito importante a gente ver isso. Lá no verso 2 ao 4 que ele chega, né, falando disso. Você pode observar isso aí, que ele chega falando quem é o homem? Quem sou eu? É como se ele dissesse isso. Quem sou eu, Senhor? Para que o Senhor se importe comigo. Ele chega reconhecendo a sua inferioridade. E também nós temos que lembrar que nós temos que reconhecer a nossa indignidade diante da grandeza e da santidade de Deus. Nós temos que reconhecer isso, mas não podemos deixar isso impedir de nós o buscarmos. Nós não somos dignos da misericórdia de Deus, nós não somos dignos de estar diante da presença de Deus, mas Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que nós tenhamos acesso a Ele. Nós não somos dignos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É a graça dele que nos alcança. E isso, essa inferioridade que nós temos, né, não pode impedir de nós buscarmos a Ele. Às vezes você vai pensar, mas Deus está tão longe de mim, Deus é tão grande, eu sou tão falho, eu não mereço, né? Não adianta eu tentar, não tem lugar lá no céu para mim, não. Não, nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que chegar a Deus com confiança, não nos nossos méritos, na nossa justiça própria, mas em Jesus Cristo, porque Ele intercede por nós junto a Deus. Nós não podemos desistir de buscar ao Senhor. Temos que chegar e nos humilharmos na presença dEle. Senhor, me conceda a Tua graça, a Tua misericórdia. Deus, eu não mereço, mas o Teu amor é tão infinito, o Teu amor é tão grandioso, que o Senhor mandou Jesus para morrer lá naquela cruz, para que eu possa chegar até a Ti, Senhor. Que ninguém se glorie. Lá em Efésios 2:7, do 7 ao 9, fala, nós não devemos nos gloriar, né? Porque não é por nós, é dom de Deus. No Novo Testamento, a palavra graça está ligada ao sacrifício de Jesus Cristo.
Gratuitamente, Jesus se sacrificou aos homens. Então, esse é o poder da graça. É alcançar, é um favor imerecido. É alcançar aqueles que não merecem, mas que reconhecem que são pecadores, que humilham diante de Deus e permitem que Ele adentrem e completem aquilo que está faltando em nós. Isso é maravilhoso, né? Vamos seguir em frente aqui no tópico 2.2, oração pela presença de Deus. Ao clamar a Deus que abaixasse os céus e descesse, lá no verso 5, é possível que o salmista estivesse recorrendo a outros registros que fizeram o uso dessa expressão. Lá em Êxodo 3, do 7 a 8, o Senhor disse a Moisés que tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o seu clamor e desceu para dar livramento. Deus desceu lá do céu para dar livramento. Em Êxodo 19:11 você vai ver também: o Senhor desceu sobre o monte Sinai para transmitir os estatutos e os mandamentos. Lá no Salmo 18, verso 9, o Senhor desceu para dar livramento. Essas expressões, elas tem muitas outras, mas essas dessa forma nos mostram duas verdades. Primeiro, a grandeza de Deus, né? Isso é maravilhoso. Deus é grande. E ver que Ele está lá todo poderoso, lá naquele céu, com a sua grandeza, com o seu poder, com a sua majestade. E chegar ao ponto de se compadecer por nós. Isso mostra quão grande é o nosso Deus. E Ele alcança, olha quantas pessoas Ele alcançou. No Monte Sinai, lá no deserto, e quantos outros o Senhor alcançou. E outra coisa que nós vemos, a sua maravilhosa graça, apesar da sua imensurável grandeza, Ele não está indiferente ao que se passa na terra. Deus, Ele se importa com o que nós passamos, com o nosso sofrer, com o nosso viver. Ele está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Então, Ele é tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso. Mas a graça de Deus permite que Ele, mesmo com essa grandeza maravilhosa, nos alcance e nos atenda. Ele é maravilhoso. Isso é tremendo, porque quem somos nós, né, para chegar até Deus? Não, você já imaginou o tamanho, o quão isso é maravilhoso, né? Nós tão pequenininhos e Deus tão grande, e Ele permite que a graça dele chegue até nós, mesmo nós sendo tão pecadores, tão falhos. Eu fico pensando nisso aqui e meu coração se enche de alegria, porque Deus é maravilhoso demais, gente. Nós não tinha chance para nós, e a graça dele nos alcançou. Esse abaixar-se de Deus em diferentes momentos da história humana aponta para a maior descida divina, que foi o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá em João 1,14 você vê isso. O Senhor encarnado decidiu adentrar o palco da história. Ele se fez homem. Olha a grandeza de Deus. Ele deixou a sua majestade, Ele deixou a sua glória, Ele deixou a sua riqueza, porque Deus é dono de tudo. Então Ele deixou tudo aquilo ali, se fez homem, se fez como o pior dos seres que existe, porque o ser humano é o pior, é muito pior que os animais, porque o ser humano tem o conhecimento do bem e do mal e erra sabendo o que é o certo e o que é errado. Então, o ser humano é a pior espécie que existe. E Jesus abdicou da sua glória, da sua perfeição, um ser que não erra, um ser que não muda, um ser fiel e justo,
todo majestoso. Ele abdicou de tudo isso, se fez homem por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. Essa graça nos alcança. Imagina, ele teve que esvaziar de si mesmo para aceitar a condição de servo, se sacrificar. Perdeu todos os direitos, todos os privilégios na sociedade contemporânea. Imagina uma situação como essa. Ele perdeu tudo. Mas o que ele ganhou? Ele sabia que ia ganhar a ligação de nós novamente com o Senhor. E depois depois que ele passou por essa fase aqui de sem direito, sem nada, que ele morreu naquela cruz, sofreu, se humilhou, foi torturado, sofreu tanto. Ele foi exaltado lá nos céus e sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele é o nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Essa graça é maravilhosa, né? Nós precisamos orar por essa presença. Assim como o salmista orou, pedindo a Deus que ele baixasse, que ele descesse. Nós precisamos nos elevar a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus, porque ele está ao nosso alcance. Através de Jesus, ele está ao nosso alcance. 2.3 expressa confiança. Vamos ver aqui. A confiança do salmista é expressa logo no início, pois ele faz diversas afirmações e acrescenta: em quem eu confio, no versos do 1 ao 2, e depois ele declara: cantarei um cântico novo. Olha que coisa linda. Olha, tanto que isso é maravilhoso, porque sei quem é Deus, então eu confio. E porque confio, eu sei que eu cantarei um cântico novo. Veja essa sequência. Podemos refletir aqui um aspecto tão importante na nossa vida cristã. Crescer no conhecimento de Deus. Esse crescimento deve ser acompanhado no aprofundamento da nossa confiança em Deus. Isso faz a diferença no enfrentamento das muitas adversidades que nós temos. Veja, eu conheço o Deus que eu sirvo. Por isso eu confio nele. E por eu confiar nele, eu vou cantar, eu vou louvar. Não é cantar, não é louvar a Deus quando a luta acabar, quando a vitória chegar. É você louvar durante a aflição, porque você sabe quem é o Deus que você serve. Você confia no Deus que você serve. É isso que é a confiança. Isso aqui é relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus conhece o Deus que serve. Como que eu vou confiar em quem eu não conheço? Né? Se você não conhece a Deus, você não pode confiar nele. Então, você precisa ter relacionamento com Deus para ter confiança, para conhecê-lo e ter confiança nele. Aquele que conhece o Senhor confia e vai louvar a ele na aflição, na angústia, na tribulação. Não vai louvar só na hora que chegar a vitória, né? Isso é maravilhoso. Saber a verdade acerca de Deus produz confiança interior de que as provações não podem nos abalar. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Olha, nenhum de nós vive inteiramente sem evidência do abrigo divino dado à alma. Talvez até os mártires tivessem sido capazes de declarar juntamente com o salmista: Tu, Senhor, não tens esquecido aqueles que te buscam. Foi quando ele estava sendo apedrejado que o rosto de Estevão brilhou como de um anjo. Olha a confiança no Senhor. Ele viu o céu aberto. Ele louvou a Deus no momento em que ele estava sendo apedrejado. Ele viu a majestade de Deus e louvou no momento de aflição. Isso é relacionamento com Deus. Isso é confiança naquele que você conhece, no Deus que nós servimos. 3.
intercessão pelo bem da família e sociedade. Notemos que este salmo inicia com a experiência do salmista com Deus, que nós já vimos, né? Lá nos versos 1 e 2. Agora ele se volta para interceder pela família, lá nos versos 12 ao 13, e a seguir pelo povo, lá nos versos 14 e 15, né? Você vê, ó, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina. Aí ele fala, as nossas despensas se encham, nossos gados produzam milhares e dezenas de milhares. E ele fala dos bois também, aí aqui, bem-aventurado o povo, a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então ele vai falar, ele vai interceder pela família e depois pelo povo. Uma importante lição para os nossos dias, pessoal, eu e Deus, família e sociedade. Veja que maravilhoso, né? Isso é muito importante. Transformações começam pelas pessoas. Transformação da minha família começa por mim. E assim sucessivamente da minha família até a sociedade, né? Vamos lá no 3.1. Filhos, plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. É fundamental nos unirmos em oração pelos filhos, principalmente crianças, adolescentes e jovens, para que sejam como plantas florescentes, bem desenvolvidos, viçosos no jardim do Senhor. Evidente que dependemos do Senhor e do seu agir na vida de nossos filhos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor no agir para que nossos filhos se desenvolvam. Contudo, nós precisamos também confiar no Senhor e estar em oração. E quem está confiando no Senhor e orando, se espera que seja um agente responsável, que tenha responsabilidade. Né? Filhos bem desenvolvidos são resultado de oração, de ensino, de exemplo, de discipulado, de disciplina. Não é de qualquer maneira que os filhos vão desenvolver. Pois eles precisam estar plantados junto a ribeiros de águas. Salmo 3. Uma planta, por exemplo, se você planta ela ali, para começar, ela não nasce sozinha, ela precisa ser plantada, né? Você plantou uma semente ali, quer que aquela planta cresça, se desenvolva. Se você não aguar, não adubar, não matar as pragas que vão surgir em volta, né? Os animais que vão querer destruir ela, se você não fazer isso, ela não vai se desenvolver. Ela pode até crescer raquítica, fraca, e ela não vai aguentar um sol quente, um vento forte, não vai conseguir. Então nós precisamos dar o nosso exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos disciplinar, ensinar. Né? A criança, ela nasce com a natureza humana falando mais alto. Então, assim, egoísmo, ignorância, soberba, tudo isso já nasce no ser humano. A criança já nasce, você não precisa ensinar essas coisas, né? Nós precisamos ensinar como andar nos caminhos do Senhor. Nós precisamos dar exemplo de uma vida de oração. Nós precisamos dar exemplo do que nós falamos, do que nós mostramos para os nossos filhos. Porque como eu vou cobrar do meu filho aquilo que eu não faço, né? Como que eu quero que o meu filho seja um obreiro na casa do Senhor, se eu não dou um exemplo de obreiro, né? Eles têm que ser plantas bem desenvolvidas. E não é fácil, não acontece da noite para o dia. Você acha que uma planta, quando você coloca ela ali, a semente, ela vai crescer da noite para o dia? Não. Tem que ter insistência, tem que levantar todo dia, aguar aquela planta, cuidar dela. Assim é o filho, né? Os nossos filhos, né? Eles precisam de cuidados. E a gente tem que ter paciência, buscar em Deus a sabedoria, a orientação para fazer a coisa certa, né? Para vigiar no que a gente fala, pedir perdão muitas vezes, né? Isso faz parte também.
que os nossos filhos assim sejam plantas que expressem vitalidade, estabilidade, produtividade. É muito importante isso. O Salmo 128 também compara os filhos como plantas. Nós vimos na lição passada, né? Vitalidade, vida, estabilidade, né? Permanecer firme naquilo que foi colocado para ser. E produtividade, é dar frutos, né? Isso é muito importante. Se eles não crescerem na sua mocidade, quando eles crescerão? Se no início da sua idade adulta eles definharem, nunca superarão isso. E nós vemos aqui um comentarista, Charles Spurgeon, falando isso, e ele diz assim: as alegrias que podemos ter com os nossos filhos. E por outro lado, que infelicidade eles nos podem trazer. As plantas podem crescer tortas, ou de alguma maneira desapontar aqueles que as plantou. E assim também pode ser os nossos filhos. Mas quando nós os vemos desenvolvidos em santidade, que alegria sentimos por eles. Então, muitas vezes, você planeja que seu filho seja isso ou aquilo, né? Você tenta ensinar, né? Mas aí vem alguma coisa e aquela planta pode crescer torta, pode desapontar a gente porque não era o que eu esperava. Mas nós temos que focar que os nossos filhos precisam estar desenvolvidos em santidade. Que os nossos filhos têm que estar com Deus e a obra de Deus, o reino de Deus, em primeiro lugar nas suas vidas. E para isso precisamos dar exemplo, né? E isso traz muita alegria quando nós vemos nossos filhos fazendo a obra de Deus, louvando o Senhor, pregando ou cantando, ou simplesmente orando mesmo em casa. Quando você vê o seu filho ali ajoelhado, orando, buscando ao Senhor, falando algo de Deus, aquilo alegra os nossos corações. É maravilhoso. 3.2, filhas, pedras de esquina como colunas de um palácio. O salmista nos informa que a ação de Deus tornaria suas filhas como colunas ou pedras de esquina, lá no Salmo 144, 12. Aqui, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas como colunas de um palácio. As palavras coluna e pedra de esquina têm diversos significados. Por exemplo, beleza, sustento, estabilidade e comunhão. Vemos que a ação de Deus em prol do salmista não se restringiria aos livramentos, mas à proteção e estruturação dos filhos e filhas. Há vários comentários a respeito das filhas como pedras e colunas. Aí aqui ele vai destacar as filhas como referencial de apoio, beleza e firmeza, principalmente no aspecto do caráter. Pedras lavradas e colunas de um palácio nos lembram, entre outros aspectos, trabalho e tempo. Uma pedra que ela é lavrada não é da noite para o dia. Você tem um preparo, né? Você tem que lavrar ela para ela ficar bonita. A coluna também você tem que fazer ela bem feita, porque senão ela não sustenta aquilo tudo que vai em cima, né? Então, é trabalho e tempo. Não é de qualquer maneira. É da mesma forma que no tópico anterior com os filhos, né? É exemplo, é disciplina, é discipulado, né? É o ensino da palavra de Deus, é eu sentar com os meus filhos, com as minhas filhas e conversar, mostrar aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Mostrar, mas por que você tem que se comportar dessa forma, minha filha? Por causa disso e disso e disso. Porque agrada ao Senhor e o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Então, tudo é ensino, é disciplina, né? Às vezes é difícil a gente disciplinar os filhos, tem hora que é cansativo, tem hora que você está tão cansado e a gente acaba cedendo, né? Não pode ser dessa forma. Nós não podemos ceder, temos que permanecer firmes. E os filhos percebem as nossas fraquezas aonde a gente cede. E eles aproveitam disso, né? Então, nós temos que ter cuidado, temos que ficar firmes na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus.
né, naquilo que Deus nos mostra. Esse trabalho e tempo são dois aspectos fundamentais na construção moral e espiritual de uma pessoa. E o mais importante é que os pais podem contar com a oração, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com a igreja nessa tão importante construção. Veja que maravilhoso, um exemplo de uma mulher que foi com uma coluna e uma pedra de esquina, foi Esther, a rainha Esther, né? Ela tinha o Espírito Santo na vida dela, porque ela era bela por fora, através do Espírito Santo, e seu caráter também. Ela tinha uma grandiosidade no seu caráter, e ela foi alguém que serviu a Deus, serviu ao seu povo, e Deus fez grandes coisas através dela, né? 3.3 O interesse pelo bem da sociedade. O salmista menciona nossas ruas e o povo, versos 14 e 15. Ele pede a bênção de Deus não apenas para si e para a família, mas também para a sociedade. Pessoas que têm um relacionamento com Deus refletem isso no seio familiar e na sua sociedade. Lá em Gênesis 12, do 2 ao 3, nós vemos que Deus enfatiza que Abraão iria ensinar seus filhos. E de Abraão se estendeu até nós, né? Ele foi o pai da fé, o pai de toda a nossa geração. Jeremias 29:7. Mesmo sendo cativo, o povo de Deus deveria trabalhar para o bem da cidade, mesmo em cativeiro. Por isso a importância de nós fortalecermos nossas famílias, pois compõe a base da sociedade. A família é a base da sociedade. Nossos compromissos como discípulos de Cristo incluem nosso viver em sociedade, né? Só porque nós estamos aqui de passagem, nós não precisamos viver em sociedade, orar pela nossa sociedade. Claro que nós precisamos, né? E a nossa família é a base da sociedade. Se a minha família está bem, a sociedade vai estar. Se as famílias não estão bem, a sociedade não está bem. Por isso nós vemos a sociedade tão doente, porque as famílias estão doentes, as famílias estão destruídas. É fundamental que o discípulo de Cristo não somente interceda pela nação e cumpra com suas responsabilidades como cidadão terreno, mas também seja uma testemunha de Jesus Cristo, anunciando no poder do Espírito Santo o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Então é muito importante nós agirmos dessa forma. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, intercedendo, tendo relacionamento com Deus, intercedendo por si próprio, pela minha comunhão com Deus, pela minha família e pela minha sociedade. E o exemplo meu também falando forte nisso. Conclusão. Além de ser grande e transcendente, Deus está atento ao clamor dos que nele confiam e esperam. Podemos assim apresentar a Ele nossas inquietações e aflições, certos da vitória. É nossa responsabilidade como servos de Deus interceder e procurar o bem da família e da sociedade. Ficou muito bem pautado isso nessa lição, e graças a Deus, né? Nós venhamos viver tudo isso que nós estamos aprendendo, né? Em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos, e até o próximo trimestre. Deus abençoe vocês, um grande abraço e fiquem na paz.